make my body go, make our bodies higher and higher and higher. Fala galera, mais uma vez, professor Edu Lopes, o boladão na área para mais uma aula de física. E continuando falando de dinâmica, agora vamos falar sobre as leis de Newton. Moleque, te liga papai, assunto delicinha recorrente em provas de vestibulares, inclusive no Enem. Galera, então as leis de Newton foram criadas por esse camarada aí, ó. Isaac Newton, contemporâneo do século XVII, século XVIII. Pense num bicho safo. Alguns biógrafos afirmam que esse cara passava 17 horas estudando. E dentre essa gama de estudo dele, uma parcela foi voltada para servir como a base da mecânica clássica. Todo e qualquer corpo que esteja em movimento, todo e qualquer corpo que esteja em repouso, obedece às leis de Newton. Beleza, galera? Então esse camarada foi uma das mentes mais brilhantes da humanidade. Esse inglês aí, Isaac Newton. Então, as 3 leis dele, começando pela primeira, que é chamada de lei da inércia, senhoras e senhores, fala sobre a incapacidade dos corpos de alterar o seu estado de repouso ou de movimento uniforme. Como assim, professor? Newton quis dizer, em outras palavras, que os corpos não têm a capacidade de alterar por si só o seu estado de repouso. Ou seja, se você observa agora, nesse exato momento, um vaso, uma cadeira, um sofá, uma estante parada, a tendência desses corpos é continuar parado. A tendência desses corpos, se estão em repouso, a tendência é continuar em repouso. Ainda bem. Já pensou, quando eu acabo de falar isso, a cadeira se mexe do nada aí do teu lado? Tu é doido, mano. Rasga daí que isso é sobrenatural. Porém, isso a física não estuda. Então, se um corpo está em repouso, se ninguém mais aplicar uma força nesse corpo, esse corpo vai permanecer em repouso. Mas Newton concluiu dizendo também na primeira lei que os corpos são incapazes de alterar seu estado de movimento uniforme, ou seja, velocidade constante. Observe essa primeira animação aí, que o carro colide e o motorista continua o seu movimento, porque se ele está em movimento, a tendência dele é continuar em movimento, mesmo colidindo aí com algum obstáculo, o carro está em movimento, o motorista está em movimento junto com o carro, então o motorista tende a continuar em movimento, por isso que ele é jogado para frente. Beleza? Isso você observa muito bem dentro de ônibus, né? Dentro de carro, dentro de algum automóvel, que quando o automóvel freia, nós somos jogados para frente, porque nós estávamos em movimento com o automóvel, nossa tendência é continuar o movimento, por isso que somos jogados para frente. Quando ele acelera, nós somos jogados para trás, porque até então nós estávamos em repouso, nós tínhamos a tendência em ocupar nossa posição de repouso, e por isso que nós somos jogados para trás. Beleza? Então não esqueça, na primeira lei, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Tá na mão? Tranquilo. Olha só, galera, é graças à primeira lei de Newton que explica, que justifica a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança. Então, se o carro colide, você está em movimento junto com o carro, se ele colide, a tendência do corpo ser lançado para frente, porque está em movimento, tende a permanecer em movimento por inércia. E o cinto de segurança vem para nos segurar desse movimento por inércia aí. Beleza? Tranquilo, suave. Primeira lei, só isso. A segunda lei fala sobre uma formulazinha fundamental na dinâmica, que disse que a força resultante, lembra como se fosse resultante da aula passada, ela é diretamente proporcional à massa no corpo e à aceleração adquirida por esse corpo.
em que essa segunda lei se resume nesta equaçãozinha aí, ó, que a força é o produto da massa do corpo pela aceleração adquirida por ele. Mas só o que Newton quis dizer com isso mesmo? Vamos entender. Quando ele diz que força e massa são proporcionais, ele quer dizer que quanto maior for a massa, tu tens que aplicar uma força mais intensa para movimentá-lo. Para tu arrastar uma cadeira é mais simples do que tu querer arrastar a tua cama aí, porque a tua cama tem maior massa, então tu tens que aplicar uma força mais intensa. Então, se nós temos essas duas situações, perceba que a massa 1 é menor que a massa 2, então a força que terá que ser aplicada na massa 2 será bem mais intensa que a força que foi aplicada na massa 1. Força e massa são diretamente proporcionais. Na situação em que a massa é maior, no caso a massa 2, a força aplicada na massa 2 também será maior. É só você pensar que força e massa são diretamente proporcionais. Sendo assim, nós podemos analisar também a relação entre força e aceleração, que também é diretamente proporcional. Ora, você percebe aqui duas situações. Quando uma força de menor intensidade é aplicada nesta massa, ela vai variar sua velocidade devagarzinho. Ela vai demorar mais tempo para variar a velocidade. Então, a rapidez com que se varia a velocidade, o nome disso é aceleração. Então, nesse caso, a velocidade é zero. Quando a força é aplicada, essa velocidade muda. Então, nós temos aceleração produzida por esta força. Então, tu perceba que essa variação de velocidade foi bem branda. Ela foi, na verdade, demorou muito tempo para variar a velocidade. Então, a aceleração é pequena, porque a força aplicada também teve menor intensidade. Agora, se eu aumentar a intensidade da força sobre esse bloco, se eu aumentar a intensidade da força por esse bloco, repara que a variação da velocidade vai ser mais rápida. Isso quer dizer que a aceleração, então, foi maior, porque a força que eu apliquei é maior. Quanto maior a força que você aplica no corpo, mais rápido ele se desloca, mais rápida é a variação da velocidade. Isso quer dizer que maior será a aceleração. Então, eu posso afirmar que força e aceleração são diretamente proporcionais. Força e aceleração são diretamente proporcionais. A força 2 foi mais intensa que a força 1, então a aceleração no segundo caso é maior que a aceleração no primeiro caso. A terceira e última análise que vamos fazer da segunda lei é quanto à massa e à aceleração. Algo simples também de nós observarmos. Observe a animação e me diga qual dos dois carros vai partir primeiro. Será o caminhão ou será o Jeep? Lógico que quando der a partida, o Jeep vai arrancar primeiro. O Jeep vai sair mais rápido do repouso. O Jeep tem maior aceleração do que o caminhão. Por quê, professor? Porque tem menor massa. Massa e aceleração são inversamente proporcionais. Massa e aceleração são inversamente proporcionais. O Jeep que tem menor massa vai ter maior aceleração. O caminhão com maior massa possui menor aceleração. A relação entre essas duas grandezas são inversas. Essa relação que você tem que fazer entre essas grandezas para entender melhor a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Beleza, galera? E a terceira e última lei de Newton aqui para a dinâmica fala sobre ação e reação. Talvez a lei mais famosa de Newton, que para toda ação corresponde uma reação. Quando tu fala aqui se faz, aqui se paga. Lei da ação e reação. Tudo que vai, volta. Lei da ação e reação. Quem planta vento, colhe tempestade. Então são maneiras diferentes de falar da lei da ação e reação. Beleza? Só que óbvio, para a dinâmica onde nós estamos estudando aqui, a lei da ação e reação é voltada para forças. A ação e a reação são forças. Então, quando o camarada dá-lhe um soco num poste, por exemplo, quando ele aplica força no poste, é ação. Simultaneamente, o poste aplica uma força na mão dele.
reação. Lembre-se, essas forças aparecem simultaneamente, ao mesmo tempo. Não aparece primeiro ação para depois aparecer reação. Não, essas forças agem simultaneamente. No exato momento que é o contato da mão desse camarada com o poste, ele aplica força no poste ação, o poste reage instantaneamente com a força que é a reação. O que é que nós temos que saber sobre esse par de forças? Que elas sempre têm a mesma intensidade. Se o cara der um soco com uma força aplicada no poste de 100 newtons, o poste reage com uma força também de 100 newtons. Se o cara aumenta a intensidade da força aplicando outro soco, aplicando uma força de 200 newtons, o poste também vai aplicar uma outra força de 200 newtons. Então a intensidade dessas forças são as mesmas. Tem a mesma direção. Perceba que a ação está na horizontal, a reação está na vertical. Quando você pisa no chão, aplica uma força na vertical, o chão reage aplicando uma força no teu pé também na vertical. A direção é a mesma. A única coisa que difere é no sentido. A ação está para a direita, a reação para a esquerda. Então os sentidos são opostos. Resumindo, então a lei da ação e reação nos diz que para toda ação corresponde uma reação com a mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Isso explica por que nós andamos, nós conseguimos andar. Porque nós aplicamos uma força no chão, a ação, o chão reage aplicando uma força nos nossos pés, que é a reação. É essa força de reação que nos impulsiona para que nós consigamos andar. Mesma coisa de um foguete, né? Das naves espaciais, dos ônibus espaciais, eles ejetam a fumaça, aplicam uma força para ejetar a fumaça, a ação. A fumaça aplica uma força no corpo, reação, o que faz eles se deslocarem. Para você andar, nadar, melhor dizendo, ação e reação. Você aplica uma força na água, ação, a água aplica uma força no seu corpo, reação, essa força que te impulsiona, que faz com que você consiga nadar. Beleza, galera? Então essa foi a nossa aula sobre as leis de Newton. Tamo junto na missão. Até nosso próximo encontro, mas até lá, viverei de saudades.